Por que Jesus veio ao mundo 2000 anos atrás? Essa é uma questão que não é fácil de responder. A história é complexa. É por isso que geralmente é difícil entender exatamente por que as coisas acontecem, como tudo está conectado. E ainda mais difícil entender o plano de Deus em tudo isso. Nós simplesmente não temos a posição estratégica para isso. É um pouco como neste exemplo. Se eu estou em uma cidade sentado no meu carro em um engarrafamento, eu poderia perguntar a mim mesmo por que é que há todo esse trânsito. Da minha perspectiva, eu poderia ver que todas as ruas em volta de mim estão engarrafadas. Mas eu não conseguiria ver as razões para isso. Para ser capaz de vê-las, eu teria que estar em uma posição estratégica diferente. Eu tenho que ser capaz de ver tudo de cima. Então, talvez eu veria que em uma rua há um desfile, em outra, uma zona em construção, em outra, um camelo bloqueando a faixa de pedestres. Todas essas coisas têm um efeito sobre o trânsito e sobre eu estar preso nele. Mas da minha posição, eu simplesmente não posso vê-las. Todo esse cenário é semelhante a quando tentamos entender qualquer uma das ações de Deus na história. Não é possível. Falta-nos uma boa posição estratégica. Nós precisamos ser capazes de ver as coisas de cima. Uma coisa, no entanto, podemos dizer sobre esta pergunta. Deus veio a este mundo na plenitude dos tempos, como diz a Escritura. O que significa isso? Bem, isso significa que Deus teve que preparar a humanidade para a sua vinda ao mundo, e para isso algumas coisas eram necessárias. A primeira coisa que as pessoas tinham de entender é que há somente um Deus, e que esse Deus não reside no fogo, raio ou trovão, mas é completamente diferente do mundo. Então, as pessoas tinham que perceber que esse Deus não reside em imagens de madeira e pedra, e não é manipulado através de ofertas de alimentos e sacrifícios. O homem tinha que entender que a comunhão com Deus se faz por um certo modo de vida, e não através de rituais de voodoo ou xamanismo. Eles tiveram que chegar a um entendimento de que a mudança do coração humano era algo interior e não poderia ser provocado por leis externas, independentemente de quão boas essas leis eram em si mesmas. O homem teve que reconhecer que uma verdadeira conversão do coração era além de seus próprios poderes, e que ele precisava de uma intervenção divina, um redentor que iria restaurar a humanidade. O homem tinha de entender e internalizar estas coisas, e muito mais, para que a encarnação fosse capaz de alcançar o que se propôs a realizar. E assim toda a história da revelação aparece como um processo bastante tedioso que se desdobrou com as eras dos homens. Mas na plenitude dos tempos, como diz a Escritura, Deus veio a este mundo e se tornou homem. Desde a nossa perspectiva e ponto de vista limitados, podemos apenas especular sobre por que tudo aconteceu exatamente cerca de 2000 anos atrás. Mas, como em todas as coisas relativas ao plano de Deus, incluindo o seu plano para a nossa própria vida, nós só seremos capazes de entender e compreender tudo quando tivermos mudado nossa posição estratégica e, quando em comunhão definitiva com Deus, vamos ser capazes de olhar para tudo como se fosse desde cima. As coisas acontecem, como tudo está conectado, e é ainda mais difícil entender o plano de Deus em tudo isso. Nós simplesmente não temos a posição estratégica para isso. É um pouco como neste exemplo. Se eu estou em uma cidade sentado no meu carro em um engarrafamento, eu poderia perguntar a mim mesmo por que é que há todo esse trânsito. Da minha perspectiva, eu poderia ver que todas as ruas em volta de mim estão engarrafadas. Mas eu não conseguiria ver as razões para isso. Para ser capaz de vê-las, eu teria que estar em uma posição estratégica diferente.
Eu tenho que ser capaz de ver tudo de cima. Então, talvez eu veria que em uma rua há um desfile, em outra, uma zona em construção, em outra, um camelo bloqueando a faixa de pedestres. Todas essas coisas têm um efeito sobre o trânsito e sobre eu estar preso nele. Mas da minha posição, eu simplesmente não posso vê-las. Todo esse cenário é semelhante a quando tentamos entender qualquer uma das ações de Deus na história. Não é possível. Falta-nos uma boa posição estratégica. Nós precisamos ser capazes de ver as coisas de cima. Uma coisa, no entanto, podemos dizer sobre esta pergunta. Deus veio a este mundo na plenitude dos tempos, como diz a Escritura. O que significa isso? Bem, isso significa que Deus teve que preparar a humanidade para a sua vinda ao mundo, e para isso algumas coisas eram necessárias. A primeira coisa que as pessoas tinham de entender é que há somente um Deus, e que esse Deus não reside no fogo, raio ou trovão, mas é completamente diferente do mundo. Então, as pessoas tinham que perceber que esse Deus não reside em imagens de madeira e pedra, e não é manipulado através de ofertas de alimentos e sacrifícios. O homem tinha que entender que a comunhão com Deus se faz por um certo modo de vida, e não através de rituais de voodoo ou xamanismo. Eles tiveram que chegar a um entendimento de que a mudança do coração humano era algo interior e não poderia ser provocado por leis externas, independentemente de quão boas essas leis eram em si mesmas. O homem teve que reconhecer que uma verdadeira conversão do coração era além de seus próprios poderes, e que ele precisava de uma intervenção divina, um redentor que iria restaurar a humanidade. O homem tinha de entender e internalizar estas coisas, e muito mais, para que a encarnação fosse capaz de alcançar